Vou começar com uma pergunta simples. O que realmente define a força de uma nação no século XXI? Durante décadas, a resposta esteve associada ao tamanho de seus exércitos, à quantidade de equipamentos importados ou à capacidade de adquirir tecnologia desenvolvida por potências estrangeiras. Mas nos últimos anos, uma nova realidade vem se impondo. Hoje, o verdadeiro poder está cada vez mais ligado à capacidade de criar, desenvolver e controlar tecnologias estratégicas dentro das próprias fronteiras. E foi justamente nesse cenário que o Brasil chamou a atenção ao apresentar uma inovação que poucos países no mundo dominam. O centro dessa história é o Albatros Vortex, um drone com propulsão a jato desenvolvido integralmente no Brasil. A sua apresentação ocorreu durante o Inovaero, realizado em Salvador, diante de autoridades, especialistas e representantes do setor aeroespacial. O que poderia parecer apenas mais uma demonstração tecnológica revelou algo muito maior: a entrada do Brasil em um grupo extremamente restrito de nações capazes de desenvolver esse tipo de sistema de forma independente. Mas para entender a importância desse momento, é preciso olhar além da aparência da aeronave. O que torna o Albatros Vortex tão relevante não é apenas o fato de ser um drone. Afinal, drones já fazem parte da realidade militar e tecnológica de diversos países. O diferencial está na combinação de características que elevam esse projeto a outro patamar. Estamos falando de uma plataforma equipada com propulsão a jato e capaz de carregar munições explosivas. Isso significa que o sistema reúne capacidades normalmente encontradas apenas em projetos desenvolvidos por países que investem há décadas em tecnologias avançadas de defesa. E existe um detalhe ainda mais significativo nessa equação. O motor a jato, considerado o coração de qualquer aeronave desse tipo, também foi desenvolvido no Brasil. Essa informação pode parecer técnica à primeira vista, mas ela representa um dos aspectos mais estratégicos de toda a iniciativa. Em projetos de alta complexidade, dominar o motor significa controlar uma das partes mais sensíveis, sofisticadas e difíceis de desenvolver. Ao longo da história, muitos países conseguiram produzir equipamentos avançados, utilizando componentes importados. No entanto, poucos alcançaram a capacidade de projetar e fabricar internamente os sistemas essenciais que garantem autonomia tecnológica. É justamente aí que o Albatros Vortex ganha relevância. Quando uma nação depende de fornecedores estrangeiros para obter componentes críticos, ela também fica sujeita a restrições comerciais, decisões políticas externas e limitações estratégicas que podem surgir em momentos de crise. Por outro lado, quando o conhecimento, o desenvolvimento e a produção permanecem dentro do próprio país, o nível de independência aumenta consideravelmente. E é exatamente essa questão que transforma o projeto em algo muito maior do que um simples equipamento militar. O Albatros Vortex simboliza uma capacidade industrial, científica e tecnológica construída internamente. Ele demonstra que o Brasil não está apenas adquirindo conhecimento produzido por outros países, está participando ativamente da criação desse conhecimento. O impacto desse tipo de avanço vai muito além da defesa nacional. Tecnologias desenvolvidas para aplicações militares frequentemente geram efeitos em diversos outros setores da economia. Ao longo das últimas décadas, inúmeras inovações utilizadas atualmente no cotidiano tiveram origem em pesquisas voltadas para áreas estratégicas. Por isso, quando um país amplia sua capacidade de desenvolver sistemas complexos, ele também fortalece sua base industrial, incentiva a formação de profissionais altamente qualificados e cria novas oportunidades para pesquisa e inovação. O resultado é um ciclo que pode gerar benefícios muito além do objetivo inicial do projeto. Outro aspecto que chama a atenção é o momento em que essa evolução acontece. O mundo atravessa uma fase marcada por transformações profundas no campo da segurança internacional. Conflitos recentes mostraram que os drones deixaram de ser apenas ferramentas auxiliares para se tornarem protagonistas em diversas operações militares modernas. A utilização crescente dessas tecnologias vem alterando estratégias, reduzindo custos operacionais e ampliando a capacidade de monitoramento e atuação em diferentes cenários. Nesse contexto, possuir conhecimento próprio e capacidade de produção nacional torna-se um diferencial estratégico cada vez mais importante. E talvez seja justamente esse o ponto mais interessante de toda essa história. O desenvolvimento do Albatros Vortex não representa apenas a criação de um novo equipamento.
Ele indica a existência de uma estrutura de conhecimento capaz de sustentar futuras evoluções tecnológicas. Toda inovação relevante costuma ser apenas o primeiro passo de uma trajetória muito maior. Quando engenheiros, pesquisadores e empresas conseguem superar desafios complexos e desenvolver soluções inéditas, o conhecimento adquirido permanece disponível para novos projetos. Isso significa que cada avanço abre caminho para outros avanços. Por essa razão, especialistas frequentemente analisam iniciativas desse tipo não apenas pelo produto final apresentado ao público, mas pelo conjunto de competências que foram construídas durante o processo. Em muitos casos, o verdadeiro valor estratégico não está apenas no equipamento em si, mas na capacidade de continuar inovando no futuro. O que foi demonstrado em Salvador durante o InovaAero representa exatamente esse tipo de sinal. Um sinal de que existe um esforço tecnológico nacional capaz de alcançar resultados considerados altamente complexos. Um sinal de que o país pode ampliar sua participação em áreas tradicionalmente dominadas por um número reduzido de nações. E isso ajuda a explicar por que a apresentação do Albatros Vortex despertou tanto interesse entre especialistas do setor. Mais do que observar uma nova aeronave, eles estavam observando uma demonstração concreta de autonomia tecnológica. Em um cenário internacional cada vez mais competitivo, a capacidade de desenvolver tecnologias estratégicas deixou de ser apenas uma questão de prestígio. Ela passou a representar um elemento fundamental para garantir independência, segurança e capacidade de adaptação diante de desafios futuros. Naturalmente, o desenvolvimento tecnológico é um processo contínuo. Nenhum país alcança resultados duradouros sem investimentos constantes em pesquisa, inovação e formação de profissionais qualificados. O surgimento de projetos como esse mostra a importância de manter esse esforço ao longo do tempo. O Albatros Vortex surge, portanto, como um símbolo de uma transformação mais ampla. Ele representa a possibilidade de o Brasil ocupar espaços que durante muito tempo pareceram reservados apenas às maiores potências tecnológicas do planeta. Representa a demonstração de que conhecimento, engenharia e inovação podem ser desenvolvidos localmente quando existem competência técnica e capacidade de execução. No fim das contas, a verdadeira relevância dessa história talvez não esteja apenas no drone apresentado ao público. Ela está no que ele revela sobre o potencial tecnológico do país e sobre a capacidade de construir soluções próprias em áreas consideradas estratégicas para o futuro. A pergunta que fica é: esse avanço representa apenas um projeto isolado ou pode ser o início de uma nova fase para a indústria tecnológica e de defesa brasileira? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você enxerga o papel da inovação nacional na construção da autonomia e da soberania do Brasil nos próximos anos.